Meus irmãos, hoje estaremos falando sobre o dilema de Judá, baseado em Gênesis capítulo 44, onde a Bíblia diz que depois da grande fome, Judá foi em busca de comida na terra do Egito, e o seu irmão, quando estava de volta, José manda que os seus soldados vão em busca de Judá, de Benjamim, dos seus irmãos. E quando o acusando de terem levado o copo de prata de José, vemos também uma defesa ousada de Judá. A prova que eles não tinham más intenções com o governador do Egito é que levaram de volta o dinheiro na boca dos sacos. E eles responderam: aquele dos teus servos, com quem for achado, morra. Ainda nós seremos escravos do meu Senhor. E eles começam uma investigação de forma minuciosa, cautelosa. Curiosamente, para aumentar a tensão, o mordomo, que já conhecia as ordens, a idade deles, a virtude, começa a sondagem pelo mais velho e termina no mais novo. E encontram-no na boca do saco, dentro do saco, o vaso de prata, o copo de prata de José. Naquela hora eles entram num transtorno profundo. Eles ficam atordoados. Estavam encurralados num beco sem saída. Não tinham como fugir da evidência. Eles rasgavam as suas vestes, cheios de vergonha, de opróbrio, carregavam de novo os jumentos sem dizer uma palavra, voltam para a cidade agora para encarar o governador, o seu irmão José, a quem não sabiam ainda. E nós vemos aqui uma defesa comovente. Ninguém acusa, ninguém repreende Benjamim. Pelo contrário, todos rasgam as vestes em sinais de luto, de vergonha coletiva. E aqui nós vamos destacar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, nós vemos um retorno constrangedor. Eles se prostraram em terra diante de José pela terceira vez. E José pergunta: o que é isso que vocês fizeram? Não sabe que um homem como eu sou capaz de adivinhar? Vemos uma confissão sincera de Judá. O porta-voz e líder dos seus irmãos assume o comando. Judá não se defende, Judá não se justifica, Judá não se exaspera, reconhece a causa deles, que não tem defesa. São culpados. Porém, Judá faz a confissão mais importante que José estava esperando da vida desses homens. Ele disse: achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eles confessam seu crime contra José já 2 vezes na sua presença. Judá fala muito mais importante. Nós vemos que muito mais importante do que o copo encontrado pelo mordomo de José é o que Deus encontrou no coração dos irmãos de José. Sim, meus irmãos, vemos uma redenção humilde. Judá responde: longe de mim que o tal faça o homem cuja mão foi achado o copo, esse será o meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. José está testando os irmãos. José queria que eles voltassem e que deixassem o irmão mais novo com ele. José queria verificar se eles aproveitariam a oportunidade para obter a liderança às custas, a liberdade à custa do seu irmão Benjamim. José quer saber se eles seriam com Benjamim o mesmo que fizeram com ele. Se deixariam Benjamim como um escravo no Egito. Mas não foi isso.
Judá começa um discurso eloquente. Judá, como advogado dos irmãos, faz aqui o mais longo discurso registrado no livro de Gênesis. Trata-se de uma pequena obra-prima, pois algumas palavras marcantes se repetem constantemente, como 6 vezes Judá fala a palavra irmão. 7 vezes Judá fala sobre meu Senhor. 12 vezes Judá fala servo. E 13 vezes Judá fala sobre nosso Pai. De forma consciente, Judá omite o que não ajudará a obter o efeito desejado. Nós vemos, irmãos, que o discurso de Judá não é apenas o mais longo de Gênesis, não, mas é um dos mais emocionantes discursos. Este discurso de Judá tem 3 pontos importantes. Primeiro, ele recita a história das 2 viagens. Segundo, ele enfatiza a perda de Benjamim. Mataria o pai dele. Ele tinha que voltar com Benjamim para Canaã. E terceiro, o discurso de Judá culmina seu apelo rogando a José que lhe permita cumprir a sua promessa e faça escravo no lugar do seu irmão. O mesmo Judá que ajudou a enganar a Jacó acerca da morte de José, agora se mostra audaciosamente leal a Jacó, seu pai, mesmo lhe causando um grande custo pessoal. O discurso de Judá, o momento culminante do livro de Gênesis, é pleno, é cuidadosamente documentado, acima de tudo é ardente. Por quê? Porque sai do coração. Williams MacDonald fala do progresso da graça de Deus no coração de Judá. No capítulo 37, Judá lidera os seus irmãos para venderem José. No capítulo 38, ele se envolve com enganos, com imoralidade, com a sua nora. Mas no capítulo 43 vemos que ele dá a garantia, se dá por Benjamim. No capítulo 44 vemos que ele intercede por Benjamim. Judá está pronto a se tornar escravo no lugar. Para quê? Para não ver o seu pai sofrer. A mudança, o dilema de Judá, o discurso de Judá é forte. Em primeiro vemos uma abordagem humilde, usando os melhores recursos da oratória. Judá inicia seu discurso humilhando-se a si mesmo, exaltando aquele a quem dirigia a palavra. Em Judá vemos que ele pede permissão para falar, ele roga paciência para ser ouvido. Olha só, ele reconhece que aquele que ouve é como um faraó. Você sabia que o vocativo de Judá, quando diz, ah, Senhor meu, rogo-te, é uma fórmula fixa, que literalmente significa recaia tudo que a minha fala causar de desagradável ou de ruim. Em segundo lugar, nós vemos uma retrospectiva fiel de Judá. Judá relembra o que houve na primeira viagem deles. Nesse discurso, Judá acentua novamente que eles têm um pai já velho e um filho da sua velhice. Vemos que Judá também relembra ao governador o que haviam dito se o filho mais novo deixasse o pai. Judá finaliza dizendo que não retornariam ao Egito para comprar mais alimentos se o filho novo não fosse com eles. Em terceiro, nós vemos um dilema paternal. Judá faz, depois de Judá fazer uma retrospectiva do que havia acontecido no Egito, por ocasião da primeira viagem, começa a narrar o que aconteceu com o velho pai. Judá disse ao governador do dilema do seu pai que já era velho. Ele disse as palavras de Jacó: sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim. E disse, certamente foi o outro, foi despedaçado. E agora vão tirar de mim a presença dele. Se acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs,
a sepultura com grande pesar. Judá traz aos ouvidos de José as palavras de Jacó. Em quarto, vemos uma consequência inevitável. Judá, ele é enfático ao afirmar que retornar para Canaã sem Benjamim é sentenciar o seu velho pai à morte. Jacó não aguentaria. Outrora ele e seus irmãos não se importavam com o sofrimento de José, nem com o sofrimento de Jacó, mas agora eles demonstram amor pelo pai, amor para com Benjamim. Havia uma mudança radical em Judá. Em quinto lugar, nós vemos uma substituição abnegada. Judá chega ao apogeu da sua argumentação e roga ao governador para ficar como escravo no lugar do seu irmão, a fim de que Benjamim retornasse para o seu pai com os outros irmãos. Judá quer se sacrificar em favor de Benjamim, quer ser escravo no lugar dele. Esse primeiro caso de substituição humana na Escritura revela um Judá diferente daquele quem vendeu o seu irmão como escravo, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 26. O discurso de Judá pode ser comparado com o discurso de Moisés a favor do seu povo, quando fizeram um bezerro para o adorarem. A Bíblia diz lá em Êxodo 32, aleluias. É comparado com o discurso de Paulo em Romanos 9. Judá está disposto a ser escravo no Egito para salvar Benjamim por amor do seu pai, por amor do seu irmão. Moisés estava pronto para ser riscado do livro da vida por causa do amor para com o povo. Paulo, no capítulo 9 aos Romanos, expressou a disposição de ser amaldiçoado, se isso significasse salvação para aquele povo de Israel, um povo que ele amava. Que coisa forte, irmãos, isso. Judá, Moisés, Paulo foram poupados. Mas Deus não poupou seu único filho, antes por todo nós o entregou à morte. O discurso de Judá deixa claro a sua preocupação tanto com seu pai idoso quanto o seu irmão mais novo. O discurso de Judá mostrou a José pela primeira vez o que aconteceu na família. Ele ouvia agora as palavras com as quais o pai, que julgava morto, estava lamentado e triste. Ele sabia agora do luto do pai. O discurso de Judá mostrou que houve entre os seus irmãos um arrependimento. José teve certeza, os irmãos se arrependeram, eles se converteram, não são mais como eram antigamente. Transborda desse magnífico discurso a evidência que a vida dos irmãos de José está agora transformada. Mudou a relação deles com Deus, com os outros. Matthew Henry, um grande teólogo, disse que Judá prudentemente supriu no seu discurso qualquer menção do crime de Benjamim. Ninguém vê eles falando mal de Benjamim. Não. Porque se Judá tivesse dito qualquer coisa que reconhecesse o crime, ele teria colocado a honestidade de Benjamim em dúvida. Em segundo lugar, se ele tivesse dito qualquer coisa que negasse o crime, ele estaria colocando a justiça de José, do governador do Egito, em dúvida. Então ele não fala nada sobre o copo de prata de Benjamim. Não. Judá, em Gênesis 49:8, Judá, em ti louvarão os teus irmãos. Aleluia. Judá é transformado de alguém que vende o seu irmão como escravo em alguém que está disposto a ser escravo pelo seu irmão. Com essa oferta ele exemplifica a realeza ideal de Israel. Judá acaba prefigurando Cristo. Ele é a primeira pessoa nas Escrituras que se dispõe a própria vida dar pelo outro. O seu amor que se auto-sacrifica pelo seu irmão, por amor do seu pai, prefigura a expiação vicária de Cristo, que por seus sofrimentos voluntários fecha a brecha entre Deus e os seres humanos,
que aprendamos com esta palavra, com o dilema, com o discurso, com o arrependimento de Judá. O que ele fez com José, vemos ele arrependido juntamente com seus irmãos ali no Egito, diante de uma grande fome. Que grande palavra, que grande mensagem, que possamos aprender em nome de Jesus. Amém.